Aleluia. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 2 e 3. Quem já abriu, fala amém. Quem amém, fala abriu. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Repete comigo: porque vos tenho preparado para apresentar-vos como uma virgem pura a um marido, que é Cristo. Eu continuo dizendo: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos, enganados os vossos sentidos, e se apartem, se separem da simplicidade que há em Cristo. Põe para mim na NVI, fazendo um favor, os dois versículos, 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. Diz assim o apóstolo Paulo, para aqueles irmãos da igreja de Corinto, para aqueles crentes da igreja, ele diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, e eu os prometi a um único marido. Paulo está dizendo isso para a igreja, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Versículo 3. O que eu temo, o que eu receio e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês, repete comigo, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Eu queria orar com você antes de ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Como sempre de costume, a gente vai trazer vários textos, para trazer o ensino para vocês. E eu não queria que fosse uma palestra, que fosse um estudo, por mais que vai ser isso hoje, eu coloquei pelo menos 14 tipos de engano de Satanás, Então a gente vai talvez caminhar hoje, talvez domingo que vem, eu não sei quantos domingos, mas eu gostaria muito que a gente não tratasse isso como uma palestra, como algo teórico simplesmente, mas que haja o poder de Deus, o Espírito Santo trazendo vida. E talvez eu não coloquei coisa aqui que o diabo tem te enganado, e eu sei que o Espírito Santo pode trazer isso no teu coração, na ministração da palavra, amém? Então eu gostaria que você pudesse entender, por isso eu estou te explicando, que você orasse agora, em nome de Jesus. Ninguém ficar sem orar, falando para Deus, através do Espírito Santo: Espírito Santo, traga uma iluminação da revelação da tua palavra. Eu quero ser confrontado pelo Senhor, eu quero descobrir aonde eu estou sendo enganado por Satanás, porque eu não quero mais viver no engano. Eu quero ter a clareza, eu quero ser uma igreja pura, santa, que o Senhor está preparando. Eu quero realmente ser como uma noiva adornada, preparada para encontrar o meu noivo Cristo. Eu queria que você abrisse sua boca e orasse em nome de Jesus. Depois eu oro com você. Pegue na mão do seu irmão e comece a orar por ele agora. Fala: Senhor, mostra onde ele está sendo enganado. Não permita Satanás enganar o meu irmão, a minha irmã que está do lado, não. Eu queria que você intercedesse pelo seu irmão da direita e da esquerda agora. Clamasse por ele, que as escamas possam cair,
né, que haja realmente uma revelação do Espírito na vida desse irmão que está do seu lado, para tirar todo o engano de Satanás. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por esta casa, por esta igreja. Como o apóstolo Paulo, me identifico, Pai, com ele. O zelo que ele tinha, né, com o Senhor para com a igreja, é o mesmo zelo que eu tenho, eu creio de todo o meu coração. O Senhor tem colocado esse zelo, essa preocupação no meu coração. Senhor, eu oro por cada um que está aqui nesse culto da manhã, aqueles que vão vir à tarde, aqueles que vão vir à noite. Pai, que todos eles possam ser iluminados, os olhos, né, do Espírito dentro deles possa ter uma clareza, para que todo engano seja revelado e eles possam ser libertos de todo engano de Satanás e saiam daqui fortalecidos, ó Pai, e possam vencer esse engano, e a mente, ó Pai, haja realmente uma metanoia nessa manhã, uma mudança de mente, aonde o engano estava imperando, que possa vir a Tua verdade, a revelação da Tua palavra, possa entrar e trazer libertação nessa casa, nesse casamento, nessa família, nos filhos, em toda a vida deles. É isso que eu te peço e te agradeço já por isso, porque isso vai acontecer, em nome de Jesus. Se você crer, fala amém. Aleluia. Sabe, irmãos, o título dessa palavra é: não vos deixe enganar. Eu sinto no meu espírito Deus, né, tentando trazer uma clareza para nós, mostrar aonde você está sendo enganado por Satanás. E eu vejo nessa passagem o apóstolo Paulo mostrando todo o seu cuidado que ele tinha com a igreja, todo o seu zelo que ele tinha com a igreja de Corinto, na verdade com todas as igrejas, mas em específico aqui essa carta, a igreja de Corinto. E eu sinto no meu coração, irmãos, dizer isso para vocês. Eu não quero me comparar com o apóstolo Paulo, mas eu tenho visto, né, tanto a minha esposa como a minha vida, né, eu tenho muito zelo por Deus e pela vida de vocês. Nós temos pregado constantemente, né, chamado a atenção de vocês. Alguns até ficam brincando, né? Essa pastora, o chicote, né, tá doendo, os cultos tá batendo. Na verdade, é um chicote de amor, não é nada que a gente quer fazer de propósito, né? O Marcelo aqui sentou na frente e falou: nossa, aqui na frente a lambada deve ser maior, porque o chicote deve pegar. Eu falei: não, o chicote é grande, pega até o Paulinho lá, ou até o irmão que está lá fora, e ele vem trazendo, né? O chicote de Deus, ele pega todo mundo. Mas eu quero ministrar isso, que você não durma, que você não permita ninguém distrair você, nem uma criança, ninguém, porque nós precisamos estar atentos, porque se é engano, são coisas sutis que o diabo pega a gente. Vocês estão entendendo? Por isso é importante você entender, e eu vejo Deus falando isso para nós como igreja, sabe, nos últimos dias, se possível, né, muitas pessoas vão ser enganadas, talvez, se possível, muitos vão até apostatar da fé, vão perder a fé, tudo pelo engano provocado por Satanás. Eu vejo Paulo aqui com uma preocupação, um zelo tão grande por Deus e pela igreja, que ele falou: olha, eu temo que vocês sejam enganados, como Eva foi enganado por astúcia pela serpente. Então o compromisso de Paulo com a igreja era preparar a noiva para Cristo. E eu já perguntei para Deus algumas vezes sobre o meu ministério, sobre os dons, né, e a capacitação que Ele tinha dado a mim. E eu, de vez em quando, eu pego algumas mensagens e eu vejo e falo: Deus, né, parece que eu sou apenas um pastor de exortação, eu sou apenas um pastor que quer gerar santidade no povo, né, prego mais Deus em nós do que Deus sobre nós, né, do que Deus por nós. E eu precisava pregar mais amor, paz, né, alegria, o povo levar ele para cima. Talvez eu não consiga, mas o Senhor podia me dar graça. E aí, irmãos, definitivamente eu já entendi, né? Nos meus estudos que eu estou fazendo, eu fiz tem uma avaliação lá nos estudos que eu estou fazendo sobre quais são os dons específicos, né, o meu ministério. E eu respondi 90 perguntas, e aí a primeira coisa que saiu lá: exortação. Eu falei: então eu já sei, Senhor, eu não vou mais discutir com o Senhor, né? Eu sei que meu ministério realmente é de exortação, trazer o povo à santidade. Então eu defini isso de todo o meu coração. O segundo lá é pastor, o terceiro é ensino. Então eu decidi que esse vai ser, e eu não vou ficar mais pedindo para Deus mensagem para poder gerar amor e fé. Isso está acontecendo, nós temos pregado sobre isso também. Mas vocês me permitam, né, como Paulo começou aqui no versículo 1 dizendo: ó, tomara que vocês me suportem um pouco mais na minha loucura. Eu sinto isso de Deus hoje. Vocês me suportem até eu morrer. Mas eu quero trazer realmente sempre uma mensagem que vai mexer com o teu coração, né? De exortação.
Porque se a gente não permanecer firme, santo até o fim, a gente não vai receber a coroa da vida. Então eu tenho um compromisso com vocês, de pregar aquilo que Deus tem falado ao meu coração, amém? Vocês recebem mais essa? Domingo que vem também? Mês que vem também? O ano que vem também? Aleluia, agora eu fico mais tranquilo, segura aí, aleluia, vamos embora. Então o meu compromisso com vocês, com a igreja, é preparar uma noiva pura para se encontrar com Cristo. Eu acho muito lindo o que Paulo estava dizendo. Olha, o meu compromisso, na NVI fica mais claro, né? Põe de novo para mim, fazendo um favor na NVI. O versículo 3 é melhor. Ele diz assim, não, é o 2 mesmo, perdão. Ele diz assim, eu os prometi. Ele diz, eu prometi para Deus apresentar vocês a um só marido, a Cristo. E eu prometi apresentar vocês como uma noiva pura, uma noiva santa. Em Efésios capítulo 5, versículo 27 diz que nós somos uma igreja que devemos ser uma igreja que devemos apresentar ao Senhor uma igreja gloriosa, pura, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem ruga, irrepreensível. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas tem que ser uma igreja santa, irrepreensível, ou na NVI diz inculpável. Nós não temos que ter culpa. Então esse é o papel, né, de um pastor, preparar uma igreja que vai encontrar com o seu noivo, Jesus o Cristo, mas não é qualquer igreja, não é de qualquer jeito. Quando eu olho, né, as noivas se preparando com o seu vestido, ela fica praticamente, hoje tem até esse serviço, preparar o dia inteiro, preparando uma noiva, preparando a pele, preparando o cheiro, preparando o cabelo, preparando os olhos, preparando as vestes. Há um preparo grande, e tem o dia inteiro para se preparar, ainda chega meia hora atrasada ou uma hora atrasada aí no altar a noiva, que foi o meu caso, porque é o dia de preparação. E todos entendem o atraso de uma noiva, só não entende o atraso do noivo. O noivo não pode atrasar. Mas existe uma preparação para esse grande dia. E o que eu tenho percebido é que tem muita gente desatenta. O diabo tem conseguido enganar muitas pessoas que estão dentro da igreja, e muitas nem mais na igreja estão. Já se afastaram, voltaram para o mundo. Outros talvez procuram uma igreja talvez mais maleável, que está tudo bem, né? Como a gente vê, enfim, sem querer criticar, mas é uma realidade, eu não posso fechar os olhos para isso. O que importa é as pessoas estarem na igreja, né? E não transformação de vida, e esse não é o meu propósito, essa não é a minha pregação, esse não é o meu zelo que eu tenho com vocês, mas apresentar nós mesmos como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem pecado, irrepreensível diante do nosso Deus. E esse é o meu chamado, preparar uma noiva, uma igreja, a comunidade evangélica de Fernandópolis, uma noiva pura e santa para as bodas do Cordeiro. Mas eu tenho percebido nos últimos dias, e eu acredito que quanto mais vai passando os dias, mais vai se aproximando a volta de Jesus, e algumas pessoas têm sido enganadas. Algumas permanecem na igreja ainda enganadas, e vivem na igreja como ímpio. Vive como uma pessoa mundana, achando que é a noiva de Cristo, mas não é, porque não tem se preparado. O diabo tem conseguido enganar muitas pessoas, né? E eu quero que você entenda uma coisa: se você sabe que uma pessoa é mentirosa, você já constatou várias vezes que essa pessoa é mentirosa, você confia nela? Alguém confia em uma pessoa mentirosa? Eu não estou falando aquela que você não sabe, mas aquela que você já constatou umas 20 vezes que ela já mentiu para você, já pegou ela mentindo várias vezes. Você confiaria algo importante na palavra dessa pessoa? Não. Por que você confia no diabo em algumas coisas que ele fala para você? João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Nunca houve verdade nele. Vai para mim, João 8,44. Olha o que ele diz, é muito forte isso. Ele diz: vós tendes por pai ao diabo. Tem
pessoas que se diz crente, mas o pai dele não é o Pai nosso que estás no céu, não é Deus. O pai de muitas pessoas, eu vou dizer poucas, porque a gente tem costume de falar muitas, né? Eu tenho que parar com esse negócio de falar muitos. Não é muitos, em nome de Jesus. Não fico profetizando, vai ser muito mesmo. São poucas pessoas que vivem até dentro de igreja, mas o pai dele não é o Pai do céu, não é o nosso Senhor. É o diabo, porque vive no engano, vive na mentira, mentindo para o líder, mentindo para a esposa, mentindo para o marido, mentindo para os pais. Tem por pai o diabo, o pai de vocês é o diabo, e querem realizar o desejo dele, porque o diabo, ele foi homicida, assassino desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. O diabo não tem nada de verdade nele. Então, se você sabe que uma pessoa não tem nada de verdade nela, você não pode confiar. E por que você confia no diabo? Não, pastor, eu não confio, mas eu vou te mostrar que muitas vezes você está sendo enganado por ele, está acreditando nas mentiras dele. Quando vocês mentem, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. As mentiras são o principal instrumento para a ruína e destruição da humanidade. Na verdade, o diabo assassina muitas vidas através da mentira. Através das suas mentiras, levam essas pessoas ao inferno, fazendo acreditar nas suas próprias mentiras. Assim como é difícil acreditar numa pessoa mentirosa, você teria que entender que você não pode nem um pouco acreditar nas mentiras de Satanás. Só que sabe qual é o problema? As mentiras de Satanás não é aquelas coisas descaradas, são coisas sutis, são coisas talvez imperceptíveis para as pessoas que não têm o Espírito Santo dentro dela, aqueles que não são cheios do Espírito Santo, que são facilmente enganados. Versículo 3 diz: Paulo, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim vocês também sejam de alguma sorte corrompido o vosso sentido. É interessante que ele diz isso, né? Olha, a mente de vocês ou os vossos sentidos. Então cuidado, porque o diabo ataca aqui, ó. O diabo, ele não pode levar você a pecar no sentido de pegar você à força e fazer você pecar. Quem peca é você. Fala nós, fala nós. Fala de novo, nós. Não é o diabo que peca. Ele engana, ele promove situações, ele joga coisas na tua mente, ele joga dardos inflamados na sua mente. E aí, quando isso já corrompeu a sua mente, os seus sentidos, de alguma versão, aí você desencadeia o pecado, e o pecado gera a morte eterna. Então essa é a área que o diabo está assassinando muitas vidas, levando vidas que estão dentro da igreja, mostrando o caminho do céu, mas levando eles, infelizmente, a um caminho de morte, pela sua astúcia, pelo seu engano. E Paulo estava falando para aquela igreja. Eu sei também, você conhece a Bíblia, Paulo estava dizendo aqui sobre os falsos apóstolos, falsas doutrinas. Mas irmão, nós estamos cheios por aí hoje. Não foi só no tempo dele. Está cheio. É só você ir na internet e começar a procurar. Tem várias pessoas que dizem verdades, mas não é toda a verdade. Pastores que pregam determinadas coisas, mete o pau em outros pastores na mídia, e você está assistindo, e você acha que está tudo bem. Nós temos que tomar cuidado, e o diabo ataca isso. E Paulo está dizendo: cuidado, cuidado, porque vocês vão se apartar da simplicidade, da pureza que a noiva tem que ter, para encontrar o noivo que é Cristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, pode pôr para mim também. O apóstolo Paulo estava falando sobre essa igreja, para os crentes de Tessalônica, sobre a volta de Cristo, que estavam um pouco preocupados. E então esse versículo está dentro do contexto da volta de Cristo. Diz assim: olha, a esse cuja vinda, põe para mim 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Se você quiser pôr NVI também, todas pode pôr, não tem problema. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, né, do anticristo, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. É o alvo, é o objetivo de Satanás, é enganar você, enganar sua mente, é mexer aqui na sua mente
para você gerar aquele conceito, e esse conceito depois ninguém tira. Mas hoje vai sair em nome de Jesus. O Espírito Santo vai entrar no seu coração, na sua mente, e vai tirar essa mente corrupta que você tem. Ele fará uso de todas as formas de engano. Ele vai usar todo tipo de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. A arma mais poderosa do diabo é levar os crentes ao engano da palavra, a contestar a palavra, a pôr em dúvida a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Alguns vão abandonar a fé. Irmão, isso é muito sério. Como eles vão abandonar a fé? Eles vão dar ouvido a espíritos enganadores, engano, e doutrinas de demônios. Você acredita que pode ter doutrina de demônio dentro de igreja evangélica? Quantos acreditam? Levanta a mão. O diabo, se possível, faz até anjo de luz para enganá-los. Sabe, nós precisamos ficar atentos hoje. Eu creio que essa é uma palavra de total atenção para nós. Cuidado que nos últimos dias alguns vão apostatar da fé, porque eles vão dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo diz: assim como foi com Eva, ainda hoje o diabo usa as mesmas armas. Não se deixe enganar pelas astúcias de Satanás. E diz: eu temo como Eva foi enganada. Eu temo que vocês, crentes, sejam enganados. Eu faço da palavra de Paulo as minhas nessa manhã. Eu temo que você seja enganado, como alguns que já esteve conosco. Hoje eu vejo que estão perdidos. Conseguiu enganar o pensamento deles, a conduta deles, a moral deles. Mas você que está aqui, glória a Deus, porque Deus te trouxe nessa manhã, porque Ele quer te abrir os teus olhos. Sabe, eu não sei você, mas eu detesto ser enganado. Se você gosta, eu quero orar por você, pedir para você mudar isso, porque eu não sei quem gosta de ser enganado. Eu não gosto de ser enganado nem pelos meus filhos quando eles estão brincando comigo. Quando eu estava preparando, Deus me fez lembrar uma vez o Josué falando um negócio para mim. Josué, não é o Caleb, aleluia. Estou dividindo um pouco a carga dos filhos para não sobrecarregar um. Mas eu não lembro, eu tentei lembrar o que era que ele tinha falado para mim. Oh pai, não sei o que é isso. Eu falei, mas quanto? Como foi? Eu não lembro assim. Ele falou, não pai, estou brincando. Ah, meu Deus, eu fiquei. Falei, menino, nem por brincadeira você engana seu pai. Não é para enganar. E eu acreditei, irmão, caí igual um patinho mesmo, né? Não foi uma mentira, porque eu vi que ele estava brincando. Mas eu acreditei, eu falei, eu caí nesse engano dele. Então eu não gosto de ser enganado nem por brincadeira. Eu não sei você. Então eu queria que você tivesse uma raiva, uma ira tão grande quanto esse capeta, esse Satanás, esse demônio, que tem querer te enganar, para tirar o teu foco da presença do Senhor. E que você saia daqui com a tua vitória e com a tua mente renovada hoje, em nome de Jesus. Então quando ele falou Eva e serpente, nós precisamos voltar lá para ver algumas coisas, certo? Então vamos lá para Gênesis capítulo 3. Então nós precisamos voltar por esse episódio para a gente entender algumas coisas. Então está lá em Gênesis capítulo 3, a gente precisa entender mais ou menos a artimanha, né? Qual foi a arma que ele usou para enganar Eva. Capítulo 3 de Gênesis diz assim, vamos ler pelo menos do versículo 1 ao 5, até o 6, acho que é o suficiente. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias, os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Presta atenção. A primeira coisa que o diabo fez aqui é distorcer a palavra
de Deus. Ele fez afirmando algo que Deus não tinha afirmado com uma pergunta para Eva. Ele é astuto. E disse a mulher à serpente: não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. Aqui a conversa, acho que já vinha longe a conversa. Aqui Eva já entregou os pontos que ela ia pecar, porque ela acrescentou algo que Deus também não tinha falado, e nem Adão tinha falado para ela. E Deus falou que não era para comer, não tinha nada de tocar. Ela já acrescentou, falou que não era para comer e nem para tocar. Já tinha caído no engano de Satanás. Quero abrir um parênteses aqui. Talvez você é estudante da Bíblia, estudante de teologia, né? Existem algumas pessoas que dizem que Satanás não diretamente usou a serpente, mas a serpente era um animal muito astuto e enganou. Enfim, a coisa vai longe disso, mas eu creio de todo o meu coração, né? E que fica claro quando a gente lê lá em Apocalipse, a antiga serpente, que é o dragão, enfim, e fica muito claro isso para mim. E Paulo aqui dizendo, né? Assim como Satanás enganou Eva lá, como a serpente enganou, né? Então para mim fica claro que é uma ação demoníaca, né? Para alguns, eles acham que alguns animais falavam também, né? Porque a mula de Balaão também falou, enfim, né? Então eu não quero entrar no mérito dessa área, mas você que é um estudioso da palavra, eu preciso falar para você que é a forma que nós cremos que Satanás, diabo, usou esse animal para enganar Eva, amém? E os demônios, o diabo continua mentindo, enganando muitos, se desviando da palavra de Deus, mas que hoje não vai mais enganar você. Eu posso escutar um amém? Então ele continua aqui no versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Primeiro ele fez uma pergunta distorcendo a palavra de Deus. É verdade que Deus falou para vocês não comer de todas as árvores? Ele já fez uma pergunta distorcendo a palavra de Deus. Agora ele não está mais fazendo pergunta, agora ele está afirmando: certamente vocês não vão morrer. Ele começa com uma pergunta, com uma dúvida, para fazer pensar, para mexer nos sentidos, mexer na sua mente. E agora ele vem com a afirmação: certamente vocês não vão morrer não. E o que Deus tinha falado para ela? Certamente, se vocês comer, falou para Adão, Adão transmitiu para ela: certamente vocês vão morrer. E agora, depois da dúvida, depois que fez ela pensar, agora ele fala: certamente é o contrário que Deus está dizendo. Satanás nunca começa direto falando que é contrário. Primeiro ele vai gerar dúvida, ele vai fazer você pensar, mudar as suas vontades, que nós pregamos no domingo passado, os seus desejos. Depois ele vai afirmar: não, pode ir que não vai acontecer não. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável, aqui dentro agora, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu sempre achei que Adão estava longe desse lugar, mas Adão estava perto, porque ela já entregou para ele. Eu não sei porque o silêncio dele não é o motivo da mensagem hoje, mas estava junto no processo. Então o primeiro engano de Satanás é distorcer a palavra de Deus, negar a verdade dita pela palavra. Quantos crentes hoje estão sendo enganados por essa astúcia de Satanás? Ele tem distorcido a palavra de Deus, pregada nesse púlpito, pregada na célula. Você, quando recebe uma palavra daqui do púlpito ou na sua célula, você começa a colocar em dúvida, o diabo começa a jogar dúvida na sua mente. Não é bem assim. Eu acho que não é tudo isso. Existe uma outra pessoa que prega ao contrário disso. Nem sempre é importante isso que o pastor está dizendo. Nem tudo é pecado.
Eu escutei uma vez um estudo, um pastor dizendo que dízimo é só da época do Velho Testamento, que agora no tempo da graça não tem isso. E aí você, acho que é verdade. Acho que esse pastor está querendo ganhar dinheiro e construir esse tempo muito rápido aí. Eu acho que é isso aí mesmo. Mentir por algo bom, não. Até porque se eu falasse a verdade vai virar um... Então eu sou alguém que quer a paz, então eu tenho que guardar isso, eu não posso falar toda a verdade. E aí vai. Esse negócio de não poder frequentar determinados lugares, o que importa é o que está dentro de mim. Se Deus está dentro de mim, não importa o ambiente, eu posso frequentar qualquer lugar. Onde está na Bíblia esse que não pode? Jesus foi em tudo quanto é lugar. E aí começa. O pastor não tem a verdade absoluta. Olha para mim aqui, irmãos. Deixa o dono abaixar aí, parece que está com frio, galera, né? Mas tudo bem. O pastor não tem a verdade absoluta. Realmente, eu não tenho. Mas quando eu estou dizendo a palavra de Deus é a verdade. E quando você conhece a verdade te liberta. E todos que têm subido aqui, tanto a minha esposa como o pastor Luciano, tem pregado aqui, tem pregado a palavra. Então não tem como você dizer, nem tudo que o pastor está falando é verdade absoluta. Se é pela palavra, é uma verdade absoluta. Não permita o diabo te enganar. Então a primeira artimanha, a primeira astúcia de Satanás, a área de engano, é distorcer a palavra de Deus. Tem gente que pega um versículo e quer ainda procurar coisas para distorcer a palavra. Misericórdia, irmão. Segunda astúcia ou a área de engano de Satanás: Deus é um estraga prazer. Deus é um estraga prazer. Olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus estraga prazer. Deus falou para vocês não comer porque Ele é o bom, não quer ninguém que seja igual a Ele, que saiba e conheça tudo. O que importa é você ser feliz. O que importa é você ter prazer nessa vida. Você nem sabe para onde você vai quando morrer, então desfruta dessa vida, meu filho. Segunda astúcia de Satanás é mostrar para você que Deus é um Deus que vai polir os teus prazeres. Ele estraga prazer. E eu quero dizer para você que é verdade. Ele estraga o prazer da carne, porque o prazer da carne vai te levar para o inferno. Ele quer que você tenha o prazer da presença dele, que é a melhor coisa que você pode ter. Então a serpente estava mostrando que Deus estava privando Adão e Eva de ter o melhor, de serem felizes, de conhecer mais. Quantos crentes estão na igreja desta mesma forma? Nossa, ser crente deve ser chato demais. Eu não consigo ser feliz, irmão. Eu escutei uma vez depois um homem que estava acho que já estava mais de 5 anos na igreja. Ele falou: pastor, eu era mais feliz quando estava no mundo. Eu falei: eu concordo. Porque você nunca se lançou para Deus, você tem que se converter mesmo. Você sempre vai lembrar do mundo com alegria mesmo, eu não tenho dúvida disso. Mas o dia que você tiver a presença de Deus forte no teu coração, você nunca mais vai ter prazer maior do que a presença de Deus. Não vai ter, não tem no mundo melhor alegria, maior felicidade do que a presença de Deus. Porque enquanto a pessoa não tem isso, vai ter prazer em sexo, em mulherada, em bebida, em festa, em música do mundo. Vai ter, eu não tenho dúvida disso. Tem muitos crentes dentro da igreja que estão chateados, carrancudos, como se fosse um peso vir na igreja, como se o pastor e o líder ficavam pulindo ele, proibindo tudo. Irmão, ninguém proíbe ninguém, ninguém muda ninguém. É que a palavra de Deus está sendo pregada. E se você quer encontrar com Jesus, tem que ser uma noiva santa, pura, sem mácula, sem ruga. E o diabo quer te enganar, porque o diabo, a sentença dele já está dada. Não tem como revogar mais a sentença que Deus deu para ele. Não adianta você orar para o diabo para ele se converter. Não vai ter isso mais. Então ele já sabe que ele vai sofrer eternamente. E ele quer levar você para lá. Porque o diabo sabe que ele perdeu, irmãos. O diabo estava lá no céu, na glória. Ele sabe o que ele perdeu.
Então agora, ele sabendo aonde ele vai, ele quer levar o máximo de gente possível com ele. Mas Deus, que é amor, entregou o seu filho para morrer por você, e está te ensinando através da palavra, através de pastores, através de profetas, através de homens e mulheres, está ensinando para você: não deixe enganar pelo diabo. E você insiste em ser enganado pelo diabo. Eu quero dizer para você, você vai ter consequências sérias disso. A serpente estava oferecendo aparentemente algo bom, que Deus estava retendo. É isso que o diabo faz. Fala: olha, o pastor, essa igreja não está dando algo bom para você, ele está retendo algo bom. Você tem que desfrutar da vida, meu filho. Tem maiores prazeres nessa vida. Foi exatamente isso que a serpente fez com Eva. Ofereceu algo que aparentemente Deus estava tirando isso deles. Tem muitos crentes assim. O Espírito Santo pode te revelar que se é você que fica insatisfeito, você que não consegue deslanchar no reino espiritual, você que não consegue se lançar no mover do Espírito, você que não consegue ter prazer na presença de Deus, troca um culto ou a reunião de oração por qualquer coisa, por uma dorzinha, por um programa, por uma festinha, porque você está dizendo com essa atitude: ah, esses líderes aí, os pastores estão querendo privar de eu ter o prazer de festas. Eu quero ser feliz, eu quero ser livre, pastor. Parece que vocês querem prender a gente. Quem está preso é quem está com o diabo. Quem está com Cristo, eu já fui liberto. Eu sou livre para decidir as minhas ações. Mas quem está com o diabo não consegue ser liberto dos vícios. Eu sou livre. E o diabo distorce isso. Hoje nós temos visto um aumento nas pregações focadas em realizar os desejos humanos, falando sobre o hedonismo. Há uma crescente pregação sobre hedonismo na igreja, principalmente de canais de televisão. Hedonismo é a doutrina aquelas doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo. É o modo de vida inspirado no eu, dedicação ao prazer com estilo de vida. Então, o hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. E infelizmente, a gente tem visto o diabo conseguir enganar pessoas que estão dentro da igreja. Eles querem viver a vida deles. Sabe que é pecado fornicar no casamento, mas o prazer é maior. Então aí Deus está sendo estraga prazer, né? Esse povo aí não quer que eu tenha prazer. Ou sexo ilícitos, enfim. Pessoas que vivem na igreja e fazem coisas que é pecado. Vivem de forma que a mente dele já foi cauterizada, porque o diabo já conseguiu enganar e já formou o conceito. Isso não é errado, e ele continua convivendo com isso. Por quê? Porque o mais importante para ele é o prazer. E ainda tem pregação que estimula você viver o eu, aí ficou tudo certo. Porque você sai daqui, uma palavra de correção, uma palavra de exortação. Se você quiser escutar no meio de semana uma palavra, você põe lá o que você quer: fé, né? Tomar posse das bênçãos. Você quer só isso, aí você vai ter. Mas o meu propósito, o meu zelo diante de Deus é pregar para você, te corrigir, dizendo: cuidado, não vos deixe enganar, porque senão o teu caminho é um caminho de morte. A vontade de Deus sempre será melhor para você. Quantos podem dizer amém por isso? Salmo 136, versículo 1, põe para mim fazendo um favor, e depois Provérbios 14, 12. Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, repete comigo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quantos acreditam nessa palavra? Deus é bom. Fora de Deus não tem nada bom. Mas o diabo tem enganado você. O diabo tem enganado você dizendo que bom é outras coisas. E eu vou dizer para você: tem prazer o pecado? Tem, mas é um sabor amargo depois que você acaba de pecar. O sabor amargo como fel. Talvez no momento é doce como mel,
Mas quando você termina o pecado, ele é amargo como fel. E o diabo tem conseguido enganar muitos crentes. Provérbios capítulo 14. Cadê? Onde eu estou aqui? De ponta cabeça, não aprendi a ler ainda. 14 e 12. Há caminho que parece certo a você. Quantos crentes estão caminhando que estão achando que está certo o que vocês estão fazendo? Mas no final, é um caminho de morte. Irmãos, eu já ouvi gente falando assim: pastor, eu sei que do jeito que eu estou vivendo eu vou para o inferno, mas eu decidi viver assim, porque está sendo bom, gostoso, está sendo bom o prazer talvez financeiro, talvez o prazer da carne. Irmãos, como dói isso, escutar pessoas assim, pessoas que não mudam, ouvem conselhos diariamente, mas vivem uma vida torta, sempre faz coisa errada, porque ele é o dono do seu nariz, porque ele acha que ele é o bom, ele é religioso, ele conhece toda a verdade, e o caminho dele parece certo, ele acha que o caminho que ele está seguindo é certo. E Deus está mandando dizer para você: cuidado, você está sendo enganado por Satanás. O diabo está conseguindo te enganar, te induzir, mostrando para você que Deus não estraga prazer, que essa igreja estraga o teu prazer, que os líderes, que os pastores aqui ficam pegando no seu pé. Terceira área que o diabo está enganando o povo de Deus é tirar o foco de toda a bondade de Deus. A serpente conseguiu tirar todo o foco e toda a generosidade de Deus, e conseguiu que Eva e Adão colocassem o foco somente naquela proibição. Quantos estão assim? Está com um problema na sua vida, você só foca nesse problema, o diabo faz você focar nesse problema como se Deus não resolvesse os seus problemas, mas você esquece que todo dia a misericórdia dele está na sua vida, que você tem uma casa para morar, você tem carro, você tem roupa, você tem comida, você tem muito mais do que você precisa. Você perde o foco de toda a bondade, de toda a generosidade de Deus e dos milagres que Ele já fez na sua vida, e você foca nesse probleminha pequeno e começa a falar que Deus é injusto com você. Quantos crentes estão desanimados? Quantos crentes já pararam no meio do caminho, que você conhece? Porque eles focaram em um único problema, ou porque não pode fazer isso porque é pecado. Quantos crentes só focam naquilo que é pecado, ou que Deus fala: não faça, não pegue. Mas não pense que isso é para te abençoar, é para você ser feliz, para você ser uma bênção, e não simplesmente para te polir ou te prejudicar. Eu não acredito que um pai que tem amor pelo filho, uma mãe, fica falando não pelo prazer de ver o filho sofrer. Se for o teu caso, você tem que se arrepender e pedir perdão para Deus. Mas o pai e a mãe, quando fala não, é porque ama o filho. Então quando Deus falou para ele, não é para comer, é para testar a fidelidade deles. Irmãos, eu não sei, eu tentei pegar um estudo, eu acho que eu escutei alguém dizendo, tinha milhões e milhões de árvores de frutos diferentes naquele jardim. Tinha de tudo do bom e do melhor. Você tem tudo do bom e do melhor. Você está numa igreja que cuida de você, que prega a verdade. Você tem uma célula que tem líder que ora por você, se preocupa com você, mas você está focando naquilo que nós dizemos que é pecado, que você não pode, como se a gente fosse alguém que quer prejudicar você. Você está perdendo o foco de toda a bondade. Irmãos, imagina Adão e Eva naquele paraíso, só tinha coisa boa lá, só tinha coisa boa, um monte de fruta, um monte de árvores, um monte de coisa boa, mas conseguiu enganar ela só olhar naquilo, falou: só essa que você não poderia comer. E parece que tem crente que é assim. É isso, tem um pecado que ele não pode cair, mas é exatamente nesse que vai desencadear todos os outros, que o diabo começa a enganar você.
Eu sinto de nessa área, não sei porquê, mas na área sexual, quantos homens estão sendo enganados pelo prazer da carne? Quero dizer para você, homem, cuidado, porque você não sabe o dia que você vai morrer. Talvez não vai dar tempo de você se arrepender desse pecado maligno. Você acha que a tua esposa não é o suficiente para você? Você precisa ter prazer em outras áreas. Eu sim dizer isso para homens aqui, eu não sei porquê, mas eu sim dizer isso. Quer dizer para você que cuidado que a conta vai chegar. Tome muito cuidado com essa impureza, porque você já começou a conviver com isso e parece que isso é normal na sua vida. E mulheres também. Como se Deus não mandou um raio na sua cabeça e você não morreu, então Deus é conivente com o seu pecado. Não, Deus é longânimo, mas Ele não é impune. Ele está esperando você se arrepender, mas cuidado, porque o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, vai ser quebrado de repente sem que haja cura. Cuidado. Existiam muitos outros frutos. Ela vivia num ambiente perfeito. Era perfeito ou não era o ambiente onde Eva vivia e Adão? Era perfeito ou não era? Perfeito. Não havia pecado até então. Não havia erro. Eu quero dizer para você que a igreja não é um lugar perfeito, mas é o melhor lugar que uma pessoa pode estar. E mesmo assim você está permitindo o diabo achar que lá no mundo é melhor, que as festas do mundo é melhor do que as festas de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Mas mesmo assim, vivendo num ambiente de perfeição, Adão e Eva foram enganados. Eles acharam que seria melhor eles comer aquela fruta para ser mais sábio, conhecer mais, ter um conhecimento ou ser igual a Deus. O orgulho entrou no coração. Foi o orgulho que levou a Adão e Eva a pecar. Quarta, o diabo está dizendo para muito que o pecado traz realização. Muitos pensam que o pecado os torna mais felizes, mas na realidade eu quero dizer para você que o pecado é a causa principal de toda a miséria da humanidade, de toda a desgraça e infelicidade da raça humana. O pecado é o causador de toda mazela que o ser humano está vivendo hoje. Através do pecado veio a morte. Através do pecado veio as doenças. Através do pecado veio a guerra, veio a fome, veio os vícios, famílias destruídas, o ódio, a dor, o sofrimento, um monte de males, tudo gerado pelo pecado. Eu te pergunto, antes do pecado de Adão e Eva, existiam essas coisas que eu falei no Éden? Existia doença? Existia sofrimento? Existia vícios? Não. Tudo foi gerado pelo pecado. E o diabo tem conseguido ainda mostrar para alguns homens, para algumas mulheres, para alguns jovens, para alguns adolescentes, que o pecado ainda pode fazer você feliz. Mal sabem eles que o pecado gera morte. Quero dizer para você que Deus, quando enviou Jesus, o seu Filho amado, é para que eu e você pudéssemos ter novamente o direito de viver como viviam Adão e Eva antes do pecado. Viver na presença de Deus, porque Ele é santo. Eu queria muito que você cutucasse a mão e falasse assim: não dorme não, irmão, é para você essa palavra. Se você ficou bravo, depois você fala comigo, em nome de Jesus. Eu quero falar no seu olho, porque o diabo está te enganando, que o sono é melhor do que escutar a palavra de Deus. Se você quiser conversar comigo depois, eu te desafio. Aleluia. Estou corajoso hoje, irmão. Estou audacioso. Você gostou dessa, né, Marcelo? Você fica do meu lado depois aqui, mais alguém para me ajudar. Vocês quatro estão na frente, vocês me ajudam depois. Espera todo mundo ir embora depois que for. Aí vocês ficam. Porque você tem desculpa para falar que você está dormindo, não tem? Qual é a desculpa?
cansado. Dormi muito tarde ontem. Eu sei que você tem desculpa. Ou você pode falar a verdade. Fala, o diabo está fazendo eu dormir. E falar, sai daqui, capeta, em nome de Jesus. Você tem duas opções. Ou justificar. Não foi isso que Eva fez quando falou, onde você está? Adão, que você fez? Não, ó, quem foi, ó. Justifica. Continua nessa vida. Que para você esse caminho é um caminho bom, mas infelizmente no final é um caminho de morte. Até porque essa cadeira não é boa para dormir, né, irmão? Cadeira ruim. Eu estou até com medo de pôr aquelas almofadadas no Templo Novo. Estavam falando, pastor, tem que pôr aquela almofadada. Irmão, se eu pôr aquela, aí... Mas toda vez que eu falo isso, aí vem aquela historinha. Fala, né? Estava dormindo na frente do pastor. A mulher falou, acorde seu marido. Ele falou, não, foi você que fez ele dormir, acorde você, pastor. Então eu tenho medo de falar isso, porque de repente quem está fazendo você dormir sou eu, né? Então, me perdoa, de repente sou eu. A palavra está um sono tremendo, né? Então me perdoa. Mas que o Espírito Santo possa gerar isso no teu coração, aleluia. Agora acho que todo mundo despertou, amém? Aleluia. Até você que estava pensando em dormir agora, você vai ficar meio preocupado agora. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 4. Olha só o que Deus quer fazer com a gente. Um lugar perfeito como Adão e Eva viviam. Olha a visão de João. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, aleluia. Quantos querem encontrar o noivo lá? Quantos querem ir para o céu, ter uma boda abençoada? Então olha como é que vai ser lá. Deixa eu ir para esse lado que lá cortou. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, aleluia, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Outro versículo. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, pois a antiga ordem já passou, aleluia. Assim como Adão e Eva tinha, nós, através da morte de Jesus Cristo, nós podemos ter de novo esse ambiente maravilhoso e perfeito na presença de Deus. Quer ir para lá? Não vos deixe enganar. Não vos deixe enganar. O pecado contradiz diretamente o propósito para o qual nós fomos criados. Deus nos criou para viver nesse momento de perfeição, de bênção. Mas o diabo quer que você sofra todas as consequências do pecado. Morte, doença, enfim, todo tipo de mal, sofrimento, choro, angústia. Tudo isso. O diabo quer te prender nisso. Você não está enxergando isso, meu irmão? Dá um basta nisso hoje. Pede para o Espírito Santo abrir os seus olhos para você entender qual é a área específica que o diabo está te prendendo, através do engano. Irmão, não existe real felicidade sem estar no centro da vontade de Deus. Repete comigo, fala assim, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Fala amém, irmão. Você crê nisso? Deus é a fonte de toda a nossa alegria. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ele já nos abençoou com todo tipo de bênção. E você fica ainda deixando o diabo te enganar que tem bênção fora da presença de Deus. O pecado oferece somente prazer temporário. Porque se eu falasse para você, eu seria hipócrita dizer que o pecado não tem prazer. Irmão, só peca porque é prazeroso. Ah, então, pastor, mas e aí, como é que eu trabalho com essa vontade? Nós já falamos, você precisa fazer uma metanoia. Tem que trocar. A vontade sua não pode comandar a sua vida. Tem que ser a vontade de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 25. Hebreus 11, 25. Deixa eu abrir aqui. Eu sei que você sabe que capítulo 11 é cheio daqueles heróis da fé. Em algumas bíblias tem até em negrito, né, sobre o exemplo dos heróis da fé. Mas o versículo 25 diz assim:
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pode pôr para mim, fazendo favor, na NVI, só para isso. Presta atenção. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Alguma edição diz pouco tempo. De quem que está falando isso aqui? Quem sabe? De quem? Moisés. Presta atenção. Moisés foi criado como filho, de Faraó. Ele viveu um certo tempo da sua vida no palácio, com muito dinheiro, escolas particulares, carrão, comida boa, por cima da carne seca. Mas ele preferiu. Precisa mexer com você. Você precisa entender. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado durante pouco tempo. Quer dizer para você que o pecado tem prazer? Tem, mas dura pouco. E a hora que você descobrir, pode ser tarde. Quantos prefere viver o prazer do pecado ainda? Moisés está deixando bem claro para mim e para você. A satisfação do pecado é satisfação, tem certo prazer, tem, mas ele abriu mão disso. Ele preferiu ir lá com o seu povo, sofrer com o seu povo, porque ele sabia que existia uma felicidade eterna, que ele ia conviver no céu. Ele sabia quem ele cria. Ele sabia que o Deus dele era poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que ele podia pensar ou imaginar. Você quer ter prazer temporário ou você quer ter uma alegria permanente na presença de Deus? Estou fazendo uma pergunta. Você quer ter prazer temporário ou você quer ter uma alegria duradoura, permanente na presença de Deus? Tem certeza? Você tem vivido isso, essa verdade que você falou, que você quer uma alegria permanente e duradoura? Estou acabando já. Quinta. O diabo fala para alguns assim, enganando alguns, fala: olha, o pecado é facilmente derrotado. Fica tranquilo, você para a hora que você quiser. O diabo quer que você acredite que o pecado não é perigoso, que o pecado não é tão ruim assim. A Bíblia nos ensina que o pecado ele é tão poderoso, o pecado ele é tão forte, que jamais uma pessoa consegue vencer sem a ajuda do próprio Deus. E tem gente que acha que pode parar de pecar a hora que ele quiser. Está brincando com o pecado. Eu estou falando de pessoas que estão na igreja. Não estou falando daqueles que estão no mundo. O mundo jaz no maligno já. Eu estou falando de você que está aqui. Não deixe o diabo te enganar. Não vos deixe enganar, achando que você para a hora que você quiser. É só uma olhadinha. É só um pouquinho. É só um negocinho. É só um pouquinho. E aí vai indo. Uma faltinha. Não. Vai. Irmãos, o pecado, ele tem um domínio muito forte. E se não for pelo poder do Espírito Santo, você não vence pecado. João 8,34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não se engane achando que você vence o pecado a qualquer momento. Tem crente que tem pecado de estimação, que acompanha ele há muito tempo na vida dele. Já virou bichinho de estimação. Virou aquele cachorrinho de casa. Ele não mexe mais naquilo.
Não, isso aqui é coisa boba, pastor. Isso aqui logo eu paro. Não precisa acreditar em mim, acredite na palavra de Deus, acredite na palavra de Jesus. Jesus respondeu, e ele disse, de novo, olha, eu vou repetir, em verdade, sempre quando tem essa afirmação, essa redundância de Jesus, é algo que nós precisamos dar maior atenção. Na verdade, toda a palavra, mas é algo muito importante. Ele está dizendo, em verdade, eu estou dizendo para vocês, aquele que peca se torna escravo do pecado. Escravo, irmãos, o pecado ele é muito forte. Só os nascidos de novo têm o poder de vencer pecado, através da força do Espírito Santo. Romanos capítulo 7, eu quero ler com você, versículo 14, vou ler alguns versículos, para você entender o que Paulo está dizendo, sobre essa área de vencer pecado, a força do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler ali mesmo, pode pôr NVI mesmo. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas eu faço o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita. O que é isso que ele está dizendo? Se eu não cuidar, eu se torno escravo do pecado, porque eu tenho minha consciência, eu não posso fazer essa coisa errada. Ele está dizendo, mas eu acabo fazendo. O mal que eu sei que eu não posso fazer, eu acabo fazendo. Existe algo dentro de mim, a minha natureza caída. O pecado é muito forte, meu irmão, não brinca com ele não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer te enganar para você viver no pecado, achar que você vence a qualquer momento. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Vai mais. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Vamos até o 25, acho que está bom. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei operando meus membros do corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me escravo da lei do pecado que atua nos meus membros. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus. Aí ele dá a saída. Graças a Deus. Esqueça que aqui não tem. Por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Versículo 26. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Moça, não pode brincar com o pecado. Não se deixe enganar. Quero falar o último. O pecado nem sempre aparenta ser mal. Hebreus capítulo 3, versículo 3 diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos ler junto esse versículo? Eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão e pudesse exortar ele, me ajudar nessa pregação. Põe para mim lá, fazendo favor, pode pôr NVI também, não tem problema. Talvez vai ser diferente da minha aqui. Hebreus 13, 3, 13. Diz ao contrário, 1, 2 e já, vai. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aleluia. Não solta a mão ainda não mandei soltar ainda, fica aí. Agora começa a exortar o seu irmão aí. Vai, pode começar, me ajuda a pregar, exorta ele. Fala, cuidado
Olha no olho dele, olha aí, profeta. Fala, não se engane. Que área que o diabo está te enganando? Cuidado, fala para ele. É tua ansiedade, mulher? É você que quer controlar tudo, homem? É você, mulher? Você acha que vai vencer fácil esse pecado? Você que é marido e mulher, aproveita. Fala que é o pastor que está falando. Abandona esse pecado, homem. Fala para ele, abandona esse pecado, mulher. Aproveita agora a oportunidade que o pastor está te dando. Aleluia. Agora pode soltar da mão, agora. A Bíblia nos mostra o cuidado que nós devemos ter com o pecado e lutarmos com a força contra ele. Sabe, irmãos, Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo e mantinha sob o controle a fim de não ser reprovado. Está em 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27. Ele não vai ler, mas se você anota, pode anotar esse texto. Ele diz que ele esmurrava o seu corpo para não pecar. Alguém já se bateu por causa que já pecou? Alguém já fez isso? Ou só eu que sou louco? Irmão, eu já dei soco na minha cabeça, mas um dia eu dei tão forte. Eu falei na integração, acho que foi ontem. Eu falei, mas eu sou tonto mesmo, rapaz. Aí, além de pecar, ainda estou me batendo. Mas eu falei, Deus, eu não quero mais viver nisso. Isso mostra que o Espírito Santo está dentro da gente, porque a gente não tem prazer mais no pecado. A gente tem o prazer pela presença de Deus. Mas tem gente que não briga nem um pouquinho. Tem outro versículo que diz, né? Você ainda não resistiu até o sangue contra o pecado, nessa luta. O dia que você estiver lutando para não pecar mais, estiver saindo sangue, você liga para mim que não vamos orar por você. Estiver saindo sangue assim, ó, pela tua pele, de tanta luta que você está tendo para não pecar. Mas tem crente que não luta nada, ele se entrega facinho, achando que o pecado não tem mal nenhum nisso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Irmãos, mesmo que nós temos policiais na igreja, mas policial não é, hoje não é o contexto daquela época que ia para a guerra. Havia muito sofrimento, enfim, eles iam ficar muito tempo sem comida, era um negócio, né? E Paulo está dizendo, comparando a nossa luta como uma guerra, como uma batalha. Olha, combata comigo o bom combate, Timóteo. Ó igreja, presta atenção, sofre comigo as aflições, lute contra o pecado. Tem um outro versículo que ele diz, compara a gente como um atleta. Para ganhar um grande prêmio, não é isso que ele olha, para ganhar uma coroa incorruptível, o atleta faz de tudo, ele para de comer, ele não frequenta mais festa, ele não bebe mais bebida alcoólica, tudo por uma medalha na Olimpíada. E nós que temos uma coroa incorruptível, não lutamos com a mesma força, não nos dedicamos à mesma força, porque muitas vezes o diabo está falando, o pecado não é tão mal assim. Irmãos, a coisa é tão séria que para derrotar o pecado nós precisamos estar armados para a guerra. Efésios capítulo 6 fala que nós devemos vestir a armadura para ir para a guerra. A convicção do pecado em nós tem que ser forte, porque o pecado tem uma força de domínio muito forte em nós. Eu não sei se esse é o nome, mas tem uma frase desse homem chamado John Owen, E-O-W-E-N, é um teólogo puritano. Ele disse o seguinte: mate o pecado, o pecado vai matar você. Ele diz assim: não existe um dia sequer, presta atenção, não existe um dia sequer em que o pecado não derrote se não for derrotado. Não existe um dia na sua vida, se você não derrotar o pecado, você já é um derrotado. Ou você derrota ele, ou o pecado te derrota. E tem crente achando que pode viver no pecado. Não, eu vou vencer, eu já venci. E não prevaleça se não for subjugado. E assim será enquanto vivermos neste mundo. Enquanto estiver nesse mundo, você tem que subjugar esse pecado. Você tem que vencer o pecado, você tem que matar o pecado, senão ele vai acabar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa entender, e com os teus olhos fechados eu quero recapitular bem rápido. Qual o engano que o diabo tem conseguido prender você? Ele tem distorcido a palavra de Deus. Você tem colocado em dúvida aquilo que tem sido pregado, acha que não é tudo isso que o pastor tem falado. Será que você acha que Deus não estraga prazer? Talvez você nunca falou isso,
Mas as suas atitudes de dar mais valor às coisas do mundo, festa, todo tipo de coisa, isso mostra que você acha que Deus não estraga prazer. Eu queria que você fosse muito sincero e fizesse uma avaliação profunda de você mesmo hoje. Terceiro, você só tem visto esse problema e tirou os teus olhos de toda a bondade de Deus, de toda a misericórdia, de toda a graça, de todo o amor de Deus para a sua vida? Você só tem focado nesse problema que você tem enfrentado e tem esquecido de toda a bondade de Deus, como se Deus fosse ruim com você? Ou você pensa que o pecado traz realização? O pecado, ele vai te fazer feliz. O pecado só traz morte, doença, calamidade, desavença, vício, guerra, fome, ódio, sofrimento. Ou você é aquele que você acha que o pecado é facilmente derrotado. Você derrota o pecado fácil. Não se iluda, o pecado, ele torna você como escravo dele. É Jesus que disse isso. Você tem que tomar um basta hoje. Abandonar esse relacionamento, abandonar essa bebida, abandonar esse vício, abandonar essa vida de pecado hoje. Não se engane, o diabo está querendo levar você para o inferno. Sexto e último que eu falei nessa manhã. Você pensa que o pecado nem sempre é tão mal assim. Eu estou te exortando hoje, mais uma vez, como pastor dessa igreja, como profeta do Senhor, com muito amor no meu coração, com o zelo que eu tenho para com Deus e para com a sua vida. Eu quero apresentar para Deus uma igreja gloriosa, aquelas pessoas que Deus confiou para nós, no nosso pastoreio. Eu quero levar uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Isso passa pela tua santidade, passa pela decisão de você não se deixar enganar e tomar um basta hoje para vencer essa vida religiosa, pecaminosa que você tem vivido. Se o Espírito Santo falou com você, eu queria que você se colocasse de pé, para que você possa vencer esse engano hoje, em nome de Jesus. E comece a orar, que depois no final eu vou orar com você. Não adianta você ficar de boca fechada, porque é você e Deus. Coloca o caráter de Jesus em mim. Decida hoje sair desse engano de Satanás. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim.